Esse é um breve vídeo sobre a organização básica de um modelo 3D. Existem três regras fundamentais na organização de um modelo 3D. Um deles, sempre desenhar na Layer 0, absolutamente sempre. Segunda regra é, todo elemento modelado tem que ser transformado ou num grupo ou num componente. Porque se isso não é feito, esse elemento é apenas uma coleção de faces e linhas e vai criar todos os tipos de problemas quando se quiser movê-lo ou fazer qualquer operação sobre ele. Terceira regra. Uma vez transformado conjunto de linhas e faces em grupo ou elemento, em grupo ou componente, esse elemento deve ser colocado numa layer. Ou uma layer existente ou uma layer criada especialmente para isso. Vamos começar fazendo um teste apenas com algo como um cubo. Esse cubo por enquanto não é nada além de uma coleção de linhas e faces. Se eu quiser colocar um outro cubo ao lado dele, um cubo pequeno, digamos, o que vai acontecer? Eu faço esse cubo, seleciono, movo para lá. Se eu quiser mover esse cubo de novo para cá, vejam o que acontece. Ele fica grudado no outro. Daí a necessidade de transformar esse primeiro elemento num componente ou num grupo, certo? Qual a diferença entre componentes e grupos? Eu vou transformar este aqui num grupo e o de cima eu vou transformar num componente para que vocês vejam. Vou chamar esse componente de cubo. Então, duplicando 2 ou 3 vezes esse elemento, nós vamos poder ver o que acontece. Se eu entrar nesse cubo, que é um grupo, e pintá-lo, nós vamos ver que só um dos grupos foi transformado. Se eu fizer a mesma coisa num componente, nós vamos ver que todos eles são transformados. Isso tem uma consequência importantíssima para o tamanho do arquivo. Porque se eu tiver 100 cubos no meu arquivo, eles vão contar 100 vezes no tamanho do arquivo. Se eu tiver 100 componentes iguais, 100 componentes, o mesmo componente repetido 100 vezes, esse componente só vai contar uma vez. E a outra facilidade que isso apresenta é que se eu tiver, por exemplo, janelas, se eu tiver 20 janelas iguais num modelo e essas janelas são grupos, para introduzir uma transformação nessa janela que é toda igual, eu vou ter que ou modificar cada uma individualmente, ou modificar uma e substituir as outras manualmente, o que dá um trabalho enorme. Não é a mesma coisa quando eu tenho componentes, porque basta modificar uma e todas se modificam, como por exemplo aqui, se eu quiser modificar a altura, a gente vê que todas se modificam. Isso significa economia de espaço no disco, economia de tempo também. Como vocês viram, eu tenho aqui, este aqui é um componente que já tem o seu nome, mas está na Layer 0. Se eu quiser colocar isso aqui numa layer específica para ele, eu simplesmente venho aqui, escrevo o nome da layer que eu quero, e vejam aqui no quadro aqui embaixo, e no momento em que eu apertar Enter, fica criada uma outra layer. É muito fácil criar layers, certo? Então, este componente está na layer cubo. Não é a mesma coisa com aqueles outros dois. Aqueles outros dois eu escolho, venho na lista de layers, acho a layer cubo e aí todos passam a estar na layer cubo. A seguir eu continuo com mais informação sobre o mesmo assunto.